Ezequiel, capítulo 1. E nós vamos ler aqui alguns versos. A partir do 1. O texto vai dizer assim, ó. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como uma cor de ambar, que saía do meio do fogo. Eu quero ler com você também o capítulo 2, o versículo 1 e 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Queridos, nós, como pessoas, não vou nem falar como cristãos, nós enfrentamos por natureza ambientes de dores em nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento, enfrentamos situações, decisões, desafios, obstáculos, e muitas vezes, por falta de uma expectativa urgente de resoluções, nós costumamos nos sentir quase que desesperados. Existem momentos na vida que as lutas e as provações, elas são tão grandes que há uma certa desesperança em nossa alma. Quem de nós, de tempos em tempos, e por mais que você tenha experiência na caminhada, quem de nós, de tempos em tempos, não sentiu vontade de desistir? E isso é muito, vamos dizer, interessante, porque a desistência, irmãos, ela afeta qualquer pessoa. Isso não está relacionado a quanto tempo você viveu. Eu já vi pessoas extremamente sábias com vontade de desistir. Já vi pessoas com posses, riquezas materiais, com vontade de desistir. Eu acho que talvez, se nesse dia a gente pensar que existem sentimentos que é compartilhado por todos, sejam homens, mulheres, ricos, pobres, talvez isso nos dá um afago na alma. Porque a gente tende a olhar em volta e às vezes pensar que o outro é mais forte que a gente. A gente tende a olhar em torno e pensar que talvez queríamos ser igual àquele, porque aquele, eu olho para ele e vejo ele o tempo todo inabalável, e isso não é verdade. Por exemplo, ao olhar para o texto, você vê Ezequiel, que está cativo, e também logo no verso 2, existe um rei que também está cativo. Existe um sacerdote que está preso, e existe também um senhorio, uma majestade que está passando por uma situação de cativeiro. Entenda que as adversidades, elas não vão escolher
só os mais fracos. Não. Não pense que aquele que está à sua volta não passa também por dificuldades. E talvez a situação dele é pior do que a sua. E por que a gente fala isso nessa noite? Quando a gente entende que aquilo que estamos vivenciando agora não é único, não é exclusivo seu, a tua luta não é exclusividade tua, escute bem isso. O problema que você está enfrentando agora não é exclusividade tua, não. O mundo não decidiu atacar você. Você não é o único alvo de Satanás. Fique tranquilo. Não, lá no inferno não tem apenas a sua foto. Não é apenas você que sofre perseguições. Não é apenas você que passa por momentos de tentações. Não. Existem outros que estão em outros níveis acima de você e abaixo de você, que também passam por desespero, que também passam por agonias. As tribulações não são privilégios dos desfavoráveis, não. Não deixa o inimigo colocar isso na tua cabeça. As tribulações não é um privilégio daqueles que foram abandonados, ou talvez daqueles que foram esquecidos, porque talvez você pensa da seguinte maneira: se eu tivesse tal pessoa, ou se eu tivesse o apoio desse ou daquele, talvez eu não estaria passando por esse momento. Não, é mentira. Porque as tribulações não escolhem grupos distintos, tribulações não fazem segregação, as tribulações vêm sobre todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, pastores, obreiros, ovelhas. A tribulação faz parte da natureza humana. É importante, em um determinado momento, a gente ouvir isso, porque tem horas, fala a verdade, querido e querida, não parece que tem dia que você levanta e sai de casa e parece que o mundo todo decidiu te perseguir? Parece que todo mundo decidiu enviar uma mensagem ruim para você, ou maligna, quem sabe. Não tem aquele dia que você levanta e fala: não, hoje eu não quero sair de casa, hoje eu não quero viver, hoje eu vou ficar aqui, na cama, dormindo o dia todo. Aí dorme e tem pesadelo. Tem dia que é assim, não é? E qual é o cerne de toda essa fala? Quando eu entendo e compreendo que existem pessoas que estão passando por mesmas dificuldades que eu saio desse estado de vitimismo, ou, deixa eu usar uma palavra que eu nem sei se existe, coitadismo. Baixou o Daniel aqui. Não é? Porque existem momentos que a gente fica dentro dessa esfera de coitado de mim, coitado disso, coitado daquilo. Não, de forma alguma. Fomos comprados com um preço muito alto, precioso. O próprio Deus se fez a nossa imagem para que Ele derramasse sangue e resolvesse o nosso problema da morte eterna na eternidade. Por mais que, às vezes, a gente costuma medir talvez a importância da nossa vida pelas lutas que nós temos. Sabe aquela coisa? Eu estou tanto tempo nessa luta que parece que Deus me abandonou, me esqueceu. Não, Deus não abandona filhos, nem filhas. Deus não abandona ninguém. A tua luta pode ser uma luta extensa, de longa jornada, mas Deus ainda está com você. E talvez as coisas não estão acontecendo da maneira que você queria que acontecesse. Imagina, irmãos, quantas vezes a gente não para e produz expectativas dentro de sonhos. Sabe aquele momento que você é visitado por muita fé?
Não tem esse momento? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aquela oração, ou aquele louvor, ou aquele culto, faz o que com você? Te joga para cima, te eleva. E aí nesse exato momento, o que você faz? Começa a construir, projetar um monte de coisa. Vai dar certo. Deus falou comigo, eu senti Deus, agora vai. E aí você vai naquela velocidade de 0 a 100 em poucos segundos, mas daqui a pouco você percebe que não é bem assim. E às vezes, esse balde de água fria tende a nos jogar para baixo. De fato, nós vamos passar por momentos na vida igual Ezequiel passou. Sozinho. Você vai ouvir sozinho. Você vai ver sozinha. Você vai sentir sozinho, sozinha. Vai ter momentos na vida que você vai ter essa sensação de que toda a carga da tua casa, da tua família, da vida está sobre você. E é legítimo isso. Eu não te julgo por isso, nem te critico, porque é uma coisa que é inerente a nós. Todos nós em algum momento vamos passar por isso e vamos sentir isso. Mas eu gosto muito da palavra que o Senhor dá ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É uma loucura, né? Mas parece-me, e eu vou dizer isso olhando talvez para o pastor Iratã ministrando no domingo sobre intencionalidade. Me parece que Deus às vezes tem um certo querer nas nossas limitações e fraquezas. Porque nesse momento, Deus não encontra uma coisa chamada eu dentro de nós, que quer governar. A gente, irmão, nós temos um problema enorme. Nós estamos o tempo todo, a nossa natureza, ela está o tempo todo querendo usurpar o lugar que é de Deus. Lembra do Éden? Ali o Éden está acontecendo uma usurpação, e hoje não é diferente. Esse nosso eu, essa nossa natureza quer ter controle. A gente dobra o joelho e às vezes eu me pego e eu estou dando ordens a Deus. Logo eu caio em mim e volto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não leve em consideração essa fala. Vira e mexe, estamos colocando Deus na parede. Se tu não fizer alguma coisa, eu vou largar tudo. Fala a verdade, você já fez isso em algum momento? Se tu não me der um sinal, eu vou. Se tu não me socorrer agora, eu vou. Eu sempre estou indo para um lugar que Deus não quer que eu vá. Estou sempre tentando mover Deus dentro das minhas crises, dos meus desesperos. E não quero dizer que Deus não entenda isso. Deus compreende, de fato. Agora, eu preciso ter essa compreensão de que não é dessa maneira, não é desse jeito, não é dessa forma. Esses dias eu estava meditando sobre algumas coisas. Os irmãos já viram lá que nós vamos entrar em 40 dias de jejum. Quem viu isso aí? 40 dias, irmãos. Depois a gente vai mandar lá no grupo a maneira que isso vai acontecer. Mas a comunidade vai jejuar durante 40 dias. Eu tenho certeza que após esse período, coisas sobrenaturais e extraordinárias vão acontecer no nosso meio, assim como foi na jornada de oração. Porque às vezes, irmãos, a gente está se desgastando no mundo físico e a Bíblia nos ensinou que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A gente tem que entrar nas regiões celestiais para combater determinadas coisas. Agora, olha a situação do profeta
Ezequiel, ele está fora do seu ambiente natural. Qual é o seu ambiente natural? É o templo, porque ele é filho de sacerdote. E aí a gente pode dizer e imaginar que, óbvio, ele não está no lugar onde ele quer estar. Ele não está no lugar onde ele quer estar. Mas é interessante que esse homem que não está no lugar onde quer estar, vê o céu se abrir no lugar onde ele não desejava estar. Eu quero profetizar na tua vida, porque a palavra, ela vem endereçada, irmãos. Esse céu, ele pode se abrir nesse lugar inóspito, indesejável. Deus, ele não está procurando lugares para abrir esse céu. Deus, ele procura os fiéis da terra, de maneira que, você lembra o que o salmista Davi escreveu no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque ele está comigo. Onde? No lugar de sombra, no lugar de morte. Não pense que você precisa de lugares favoráveis para que o céu se abra sobre a tua cabeça. Você pode estar hoje no lugar mais difícil da tua vida, e talvez Deus te trouxe hoje, nessa noite, nesse lugar, apenas para você ouvir: eu sou poderoso para abrir o céu sobre a tua cabeça. Dentro da cova dos leões, eu sou poderoso para abrir o céu sobre a tua cabeça, em meio à escassez, em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Precisamos acreditar nisso, que Deus entra em qualquer lugar, que Deus tem acesso a qualquer lugar. E é claro, existe uma coisa que me assusta, porque esse homem está no cativeiro e ele vai ter uma visão do céu aberto, mas quando o céu se abre, o que ele vê vindo na direção dele é uma tempestade. E essa tempestade, irmãos, é de Deus. Consegue entender que existem tempestades que são de Deus? Existem tormentas e ventos que são de Deus? Consegue ter a compreensão que às vezes você está no meio do rodamuinho de vento, te chacoalhando para tudo quanto é lado, e você começa a gritar, talvez igual Pedro andando sobre as águas, e começa a afundar, e Deus é o próprio rodamuinho que vem falar com Jó. Lembra disso? É muito louco isso, né, irmãos? Porque a gente pensa, qual a necessidade disso? Qual a necessidade, Jesus, de você se manifestar na tempestade? Não tinha uma coisa mais favorável? Vamos ser sinceros, irmãos? Vamos falar da nossa natureza? Como ficamos quando as coisas estão tranquilas? Qual a sensação que nós temos? Ah, tudo bem. Quando estamos em guerra, é oração o tempo todo, é jejum, é intercessão. Essa é a história nossa, me permita falar, mas quais são os momentos em que nós estabelecemos propósitos de guerra? É quando a coisa está... Se não está difícil, então vamos deixar como está. Vamos ficar assim mesmo, está tudo bem, não vamos mexer com isso não. Eu estou falando de 40 dias de jejum, já teve gente que me procura e falou: se prepara, porque você sabe, né? Vai mexer no vespeiro de Satanás. Não. Você sabe qual a diferença, irmãos? O inimigo está o tempo todo nos atacando. A diferença é que quando você está nas trevas, você não tem a percepção de que está sendo atacado. Agora, quando você joga a luz no ambiente, aí você, meu Deus. É por isso que quando a gente começa a orar demais, se consagrar demais, a gente fica assustado. Por quê? A gente começa a ver um monte de coisa. Por quê? Porque literalmente você está vivendo na luz. É o que Jesus disse aos discípulos quando ele vai ressuscitar Lázaro: quem anda de dia não tropeça, porque está andando sob a luz. Consegue ver obstáculos.
Às vezes a gente fica perguntando, por que dessa maneira, Deus? Olha o que o Senhor Jesus disse aos discípulos quando Ele vai ressuscitar Lázaro. Olha, eu fico muito feliz de não estar lá enquanto Lázaro estava doente para que eu pudesse curá-lo, porque somente assim vocês crerão em mim. Jesus está dizendo, se eu vou lá e curo ele, está tudo normal. Vocês estão acostumados com isso. Você sabia que o Espírito Santo de Deus está o tempo todo promovendo em nós a quebra de familiaridade? Sabe o que é isso? Sabe quando você acostuma com o sagrado? Sabe quando você acostuma com a liturgia? Sabe quando você acostuma com as coisas do dia a dia? Aí Deus olha assim, deixa eu fazer alguma coisa para ver se há um movimento diferente. É engraçado, queridos, que quando a gente fala de transformação, a gente olha para o apóstolo Paulo dizendo, seremos transformados de glória em glória, e a gente quer essa glória, sim ou não? Só que será que a gente quer oferecer um sacrifício diferente todos os dias? Será que a gente quer ter um comportamento diferente todos os dias? Não, quando Deus vai fazer alguma coisa, tem que ser a glória da segunda casa, tem que ser maior do que a primeira. Mas a oferta do segundo altar nunca é maior do que o primeiro. Precisamos entender isso. Porque a dor, às vezes, é o mecanismo que Deus usa para extrair de nós o melhor, irmãos. O melhor. O melhor, às vezes, a gente entrega ao trabalho, entregamos à família, entregamos ao sono. E Deus, Ele costuma ficar, às vezes, com as sobras da nossa vida. E aí Deus, Ele permite essa coisa de quando a gente ver Deus, antes de Deus se aparecer, a gente tem esse contato com essa tempestade. O Ezequiel está tendo essa experiência, fora de casa, fora do ambiente da sua comodidade, fora do ambiente a qual ele tinha recursos, fora do ambiente a qual ele conhecia todo mundo. Ele não está no ambiente a qual é o seu habitat natural. Ele está fora, está distante, ele está fragmentado, ele está despedaçado, ele está longe daquilo que ele tinha produzido como sonho. E nesse lugar, Deus abriu o céu sobre a cabeça dele. Eu quero dizer para você que se você está nessa condição hoje, é nesse lugar que Deus vai abrir o céu sobre a tua cabeça. É nesse lugar que Ele tem uma visão de Deus. Talvez a visão não era a visão esperada. A visão é uma visão de uma tempestade, mas é Deus. Aprenda isso. Tem momentos que a visão não vai ser a imaginada ou a esperada, ou dentro da expectativa, mas você precisa acreditar que é Deus. É Deus. É Deus se movendo. É Deus se erguendo. É Deus se levantando. E qual é o propósito? É Deus construindo gente curada, gente restaurada. Esses dias eu e minha esposa fomos fazer uma visita e estamos diante de um relato de uma pessoa que já está há 5 anos servindo ao Evangelho, mas quando você para conversar com essa pessoa, você pergunta o que ela está fazendo. Conhece tão pouco de Deus. Deus, Ele quer, irmãos, que eu e você tenhamos um conhecimento pleno dEle, ainda que isso nos custe coisas que vão doer em nós. Lembra o que Jesus falou a respeito de vida eterna? Se o teu olho direito te escandalizar, arranque. Se a tua mão te escandalizar, arranque.
Eu vejo um Cristo que não está medindo esforços para que eu e você cheguemos ao pleno conhecimento da graça. E esse mesmo Cristo, Ele quer colocar em nós esse sentimento de que vale a pena ser pago um preço, para que nós cheguemos a essa estatura. O Ezequiel tem o céu aberto, o Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, e aí o versículo 3 vai dizer que a mão do Senhor está sobre ele, e o lugar não é Jerusalém, o lugar não é sua casa, o lugar não é entre os amigos, o lugar é cercado de inimigos, com um rótulo de escravo, onde ele não tem direito de ir e vir, ele não tem direito de cultuar, e o texto vai dizer, a mão do Senhor estava sobre ele neste lugar. Não espere estar num lugar favorável para viver as grandezas do céu. Não espere estar num lugar, sabe, que te acolhe para que você seja melhor. Às vezes, irmãos, existem coisas que precisa haver enfrentamento. Tem coisas que tem que haver enfrentamento. Existem medos que você vai vencer a partir do enfrentamento. Existem circunstâncias que você vai romper a partir do enfrentamento. E que enfrentamento é esse? Não, nem sempre o nosso enfrentamento é aquele enfrentamento de Davi e Golias, no sentido de que Davi pega uma espada e corta a cabeça do Golias. Existem momentos na vida, irmãos, que você tem que fazer com que os seus acusadores se tornem mentirosos. Existem momentos na vida que você tem que fazer com que os seus perseguidores passem vergonha diante das falas deles. Eles vão dizer coisas a seu respeito, e nesse momento, ao invés de você ficar embrutecido, enraivecido, eu vou provar que ele está errado. Disseram que você é fraco? Seja forte. Disseram que você é um mentiroso? Fale a verdade a ponto de que essa verdade brilhe como o sol do meio-dia na sua vida. Disseram que você não pode? Vá até conseguir. Disseram que você é um fracassado, uma fracassada? Se levante, entre no campo de batalha e conquiste. Prove para eles que eles estão enganados. Disseram que você é pavio curto? Prove para eles. Dance na cara do inimigo. Mostre que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida e ele te proporciona domínio próprio. Disseram que você não tem amor? Ame, a ponto das pessoas ficarem constrangidas à tua volta. Tem momentos que nós temos que se posicionar assim. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente recua e a gente vai para a defensiva apenas no ambiente de oração. Só que a Bíblia me ensina que por trás da oração precisa ter uma atitude. E às vezes nós estamos orando para ter resoluções que vão acontecer no nosso comportamento. O Ezequiel está num lugar difícil, de gente difícil. E no capítulo 2, eu vejo um grande segredo do Ezequiel transformar dor em glória. O texto vai dizer assim: põe-te de pé, que eu falarei contigo. Só que tem um detalhe, no versículo 2 ele vai dizer: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me colocou de pé. Sabe o que o texto está dizendo? O Ezequiel decidiu ouvir a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, o Espírito o ajudou a fazer aquilo que ele não tinha condições de fazer.
O primeiro princípio, irmãos, para que nós possamos transformar essa coisa da dor, essa coisa do sofrimento em algo do céu, é ouvir aquilo que Deus está tentando comunicar a nós. É a palavra que traz à existência aquilo que não existe, é a palavra que nos direciona, é a palavra que cura as nossas feridas, é a palavra que nos impulsiona, é a palavra que nos dá destino, é a palavra que estava lá no Gênesis, é a palavra, irmãos. E às vezes ouvir a palavra é abrir mão das nossas necessidades emocionais, físicas. Ouvir a palavra é dar um tempo para escutar aquilo que o céu está dizendo. Ouvir a palavra é fazer isso que vocês estão fazendo hoje. Parar um tempo. Sabe por que às vezes a gente não ouve Deus, irmãos? Que a gente não para um tempo. Parar um tempo. Parar um momento. Tem momentos na vida que a gente se envolve em canseira e em enfados humanos. Não tem nada a ver com Deus. E Deus só quer que você pare. Voltando à palavra do pastor Salomão. Estamos ansiosos e preocupados com os afazeres, quando na verdade precisamos de uma coisa. Ah, Deus não fala comigo. Que ocupação é a tua? Não consigo ouvir Deus. A quem você está emprestando os seus ouvidos? Não consigo sentir Deus. A quem você está emprestando o seu coração? Não consigo ver Deus nisso. A quem você está emprestando os seus olhos? Quando consagramos ouvidos a Deus, tudo que ouvirmos irá passar pelo filtro da graça. Quando emprestamos os olhos a Deus, tudo que enxergarmos, enxergaremos pela lente do amor e da misericórdia de Deus. O Ezequiel, apesar de estar num ambiente a qual deu a ele uma sentença, o céu ainda está falando com ele. Deus ainda está revelando a ele. Deus ainda, através do Espírito, está se apoderando da vida dele. Sabe o que é isso? Não importa a condição que você está hoje. Não existe condição alguma que seja capaz de impedir que o céu se abra sobre a tua vida, de impedir que Deus fale aquilo que Ele tem a dizer a você, de impedir que o Espírito se apodere da tua vida. Não importa se você está entre os cativos, o que importa é que você decidiu não ser um cativo.